Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Às 8h47, Fernando Schiller, cientista político, também faz ceia, Schiller? Bom dia. Essa é a nossa maior curiosidade, Schiller. Ótimo dia para você, querido. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Sônia? Prazer falar com vocês, com os ouvintes. Estava ouvindo aqui, olha, são as histórias de família, né? Eu também vou passar com a família. Natal com criança sempre tem aquele charme, né? Aquela emoção da árvore de Natal, do Papai Noel. Então vai ser um Natal de família muito bacana aqui. E no fundo, Schiller, os adultos se divertem mais com essa história do que as crianças, né? Exato. Às vezes a criança, quando é muito pequena, nem aguenta o que tá acontecendo, a meia-noite, dorme antes, só quer saber de abrir presente. Mas o tio que se veste de Papai Noel, esse aí adora fazer isso. Mas e aí da criança se não se divertir, né? Mas o Fernando Schiller também tem um assunto aqui para a gente fechar essa semana do Natal no Jornal Gente, com uma semana que foi agitada pela aprovação do orçamento, por alguns itens que constam do orçamento, por exemplo, a possibilidade de reajuste salarial para policiais federais e a turbulência que isso gerou em outras categorias. Agora vamos combinar uma coisa, não é, Schiller? São categorias muito bem pagas no funcionalismo público e com vários benefícios, como, por exemplo, estabilidade. Reclamar que o vizinho teve um aumento e você não é o fim da picada, né? Olha, Thaís, Sônia, tá uma ciumeira em Brasília. São as categorias, como tu bem disse, chamadas carreiras de Estado, né? Você tem os auditores fiscais, você tem os servidores do Banco Central, você tem a Procuradoria, então a Advocacia Pública. Olha, ontem até, me caiu um pouquinho, como se diz lá na minha terra, caiu os buteados bolsos, né? Que é uma expressão muito gaúcha, porque até a Associação Brasileira de Magistrados, juízes, reclamaram do aumento salarial. Então está todo mundo... Só é curioso que a gente não vê o funcionário da base do serviço público, que ganha até R$3.000, reclamando. Por quê? Porque esse não tem como reclamar, ele não tem a estrutura de sindicato, de pressão, de capacidade política, de ligar para o deputado, ligar para o senador. Ele até reclama, mas ninguém ouve, né, Schiller? Ele reclama para a mulher, para o marido, para o vizinho, mas isso não bate lá em cima, né? Exatamente, mas não aparece, né, na grande mídia, quer dizer, não cria um problema político para o governo, não peita o governo, né, não larga uma nota que sai publicada em todos os jornais. Esse é o ponto, né? Esse é o grande ponto da democracia. Geralmente quem tem a força política lá em Brasília para fazer lobby são ou as categorias mais poderosas ou mesmo o setor privado, grupos muito mais bem organizados, né? Mas tem coisas só para o nosso ouvinte ter uma percepção assim mais global desse problema. Como é curioso, a gente aprovou o orçamento semana passada, não é? E o orçamento reserva 35 bilhões para emendas parlamentares, sendo que quase metade disso, 16,5 bilhões, para chamadas RP9, emenda de relator. Então os deputados, vamos brincar um pouquinho, estão quietinhos lá, porque eles... Imagina o seguinte, um deputado, ele vai ganhar 16 milhões para distribuir obrigatório, quer dizer, 16 milhões que é compulsória a execução, por ano, Thaís e Sônia. Então, em 4 anos ele ganha 65 milhões de reais para, obviamente, alocar nas suas bases eleitorais. Se ele for da base do governo, do agrado do governo, ele vai ratear esses outros 16,5. Então, ele vai ratear na média, vamos lá, 25 milhões a mais do que esses 16 por ano, né? Então, é uma enorme... Então, além disso, tem as emendas de bancada e assim por diante. Além disso, o orçamento designou para os partidos políticos coisa de 7 milhões de reais, só para partido político. Porque tem o fundão eleitoral com quase 5, você tem o fundo partidário com um pouco mais de 1 bilhão, e você tem o tempo de rádio e televisão, que obviamente não é de graça. A gente diz horário gratuito de rádio e televisão. É gratuito, pode ser para os partidos, né? Mas quem paga a conta é o contribuinte. Quem paga a conta desse espaço enorme nos meios de comunicação é o contribuinte. Então, lá, por que eu estou falando desses números? Porque você tem 35 para as emendas, você tem 7 bi para os partidos políticos. O Brasil é o país que mais financia políticos no mundo, nas grandes democracias, não é um dado qualquer. O orçamento reservou 1,7 para aumentos salariais, né? Uma rubrica genérica, não é uma rubrica específica, né? É uma abertura de crédito suplementar
para o funcionalismo público. Não está dito lá que é para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o DEPEN, os agentes penitenciários, enfim, isso foi veiculado politicamente. Isso foi uma pressão. Ontem, Schiller, ontem na live o presidente Jair Bolsonaro reforçou os dois lados dessa história. Primeiro dizendo que não há nada no orçamento que direcione esse dinheiro para policiais federais, e é a verdade. E aí emendou alguma coisa do seguinte: mas eles fazem um excelente trabalho, veja aqui. Quer dizer, é a colocação política, não é? De sinalizar que sim, há essa vontade, mas isso não está sacramentado, né? Exatamente. O que está dito lá é o seguinte: reserva de contingência fiscal. Essa é a rubrica. Tá? Então, quer dizer, o governo agora está alocado no Ministério da Economia. Então, o Ministério da Economia está com a bola. Aí cá entre nós, né? Vamos lá. O ponto central é o seguinte: quando está faltando pirão, né, na mesa, tem que faltar para todo mundo. Nesse caso, eu quero dizer, não está faltando pirão nenhum, né? Nós estamos falando das carreiras mais bem pagas do funcionalismo público, que não sofreram durante a pandemia. Todo mundo sofreu durante a pandemia, né? Muita gente perdeu gente querida, familiar. Então, não estou falando desse aspecto. Estou falando do aspecto salarial. Não teve atraso salarial, não é? Ninguém perdeu o emprego, porque tem estabilidade. Não teve aquela redução de salário que boa parte das empresas aplicou durante aquele período que foi permitido, não é? Reduzindo jornada e reduzindo salário. Isso aí salvou emprego, é verdade, mas trouxe uma arrecadação menor para o dono do salário, né, Schiller? Exatamente. O que aconteceu na pandemia? Quer dizer, o setor privado pagou a conta. Os contratos foram reduzidos, muita gente perdeu o contrato. Quem está na economia informal, então, foi um tsunami, fechou tudo, quer dizer, durante meses. Os estudantes perderam a aula, muitos perderam 1 ano ou 2 anos até. Quer dizer, então você tem todo o setor de microempresários, pequenos empresários, o MEI. Fora a gente foi demitido, nós estamos com desemprego acima de 14% ainda, nós estamos com 13% da população brasileira abaixo da linha de extrema pobreza, não é pobreza, extrema pobreza. Então vamos lá, vamos ter um pouco de calma nesse negócio, porque todo mundo quer aumento, mas a verdade é que o país precisa pensar um pouco. Nós estamos saindo de uma pandemia, na minha visão não era o momento, e o governo deveria deixar isso claro. O governo deveria ter... O ministro Paulo Guedes alertou o presidente Bolsonaro, dizer, olha, não é o momento para ter reajuste, não é? O Brasil está saindo, tem que recuperar a economia, nós temos uma gambiarra fiscal com a PEC dos precatórios para viabilizar o que foi aprovado no orçamento. A gente viabilizou aí 90 bilhões nesse programa de transferência de renda, Auxílio Brasil, não é? O país tem um programa robusto, que é o benefício de prestação continuada, com 77 bilhões, que está aprovado lá no orçamento. O país chancelou um salário mínimo de 1.210, não é? Em função que o INPC, a inflação aumentou, isso acaba refletindo nas contas públicas. Então é um momento complicado para o país. Eu acho que desmoraliza muito o orçamento o quê? As emendas de relator. Desmoraliza o orçamento o quê? Botar 7 bilhões em partidos, botar o fundão eleitoral para 5 bilhões de reais. Na minha visão, isso é uma vergonha. Desculpe usar uma palavra dura, não é meu estilo aqui, mas hoje eu vou usar. Acho isso uma vergonha. Então, quer dizer, tem razões para as categorias fazerem essa mobilização e é da natureza da democracia que se pressione. O que o governo deveria ter feito? Deixado claro que não é o momento. Agora, na medida que o governo abre uma brecha, né, olha... Eu li muitas entrevistas, ouvi, conversei com muita gente. O estopim, quer dizer, aquela, né, a bala de prata, aquele momento que causa irritação e causa mobilização, que dá a liga para as categorias, é quando o governo, o Congresso, se anuncia aumento para uma categoria, basicamente uma que é composta por 50 mil pessoas, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, ou seja... Por quê? Porque os militares tiveram aumento, eles não tiveram, tá bom? Aí cria um enorme problema. Quem conhece um pouquinho de governo sabe que tem a regrinha número 1, não faça isso. Não discrimine categorias no momento em que muitas categorias estão há 2, 3, 4, até 5 anos sem reajuste. Não estou dizendo que merece ou não merece, todo mundo merece, não é essa a questão, não é uma questão subjetiva. Objetivamente, estão sem reajuste há um bom tempo. Aí o governo diz, bom, agora... tem esse reajuste, agora tem para uma categoria. O que pesa aí? Tem inflação, as pessoas percebem que o dinheiro vai perdendo valor, que o salário vai comprando cada vez menos coisa no final do mês, não é?
O governo fragilizado, então as categorias... Bom, é o momento de aproveitar a fragilidade do governo, é um período pré-eleitoral, o governo não pode ter desgaste, então é o momento que essas categorias se organizam. Obviamente, essas categorias, em geral, as lideranças são de oposição ao governo Bolsonaro, são categorias cujas lideranças, não estou dizendo a base, né, mas acabam tendo mais um viés mais de oposição ao governo, né. Então, tudo isso, olha, é má condução por parte do governo, né, jogo corporativo, uma certa insensibilidade, uma má condução disso na relação do governo com o Congresso Nacional, né. Mas eu só queria pontuar isso, tá? Nós estamos discutindo aqui 1.700 bi. A gente não pode esquecer uma enorme montanha de dinheiro que, na minha opinião, foi extremamente mal alocada aí na composição desse orçamento. Fernando Schiller, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Schiller, obrigada. Bom Natal para você e para sua família. Olha, para ti também, Thaís, Sônia, para os nossos ouvintes, um grande Natal. E semana que vem estamos aí, né? Porque o ano continua. Exato, Schiller. Um Feliz Natal para você, querido. Um abraço. Obrigado.